As consequências ignoradas da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do comunismo, do fascismo e da social-democracia. Este vídeo é baseado em um texto do autor Hans Hermann Hoppe. A Primeira Guerra Mundial seria a guerra para acabar com todas as guerras, a guerra pela liberdade, pela autodeterminação, pela justiça, pela moralidade, pela verdade, pela democracia e contra a monarquia, a tirania e o absolutismo. Mas quais foram as reais consequências daquela guerra? Mais ainda, como seria o mundo hoje se não tivesse entrado os Estados Unidos na guerra? Utilizando um impecável exercício de lógica, Hans Hermann Hoppe apresenta a resposta. A Primeira Guerra Mundial representou um dos maiores divisores de água da história moderna. Ao seu final, a transformação de todo o mundo ocidental, que havia sido iniciado ainda na Revolução Francesa, foi completada. Governos monárquicos e reis soberanos deixaram de existir e deram lugar a governos republicano-democráticos. Até 1914, existiam apenas 3 repúblicas na Europa: França, Suíça e, desde 1911, Portugal. E, dentre todas as principais monarquias europeias, apenas a do Reino Unido podia ser classificada como um sistema parlamentar, ou seja, um sistema em que o poder supremo estava investido em um parlamento eleito. No entanto, 4 anos depois, após os Estados Unidos terem entrado na Guerra Europeia e decisivamente determinado seu resultado, as monarquias praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, adentrou a era do republicanismo democrático. Na Europa, os Romanov, os Hohenzollerns e Habsburgos, militarmente derrotados, tiveram de abdicar ou renunciar, e a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal, masculino e feminino, e com governos parlamentares. Igualmente, todos os recém-criados estados, sendo a Iugoslávia a única exceção, adotaram constituições republicano-democráticas. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas, e até mesmo naquelas nações onde as monarquias ainda existiam, ao menos nominalmente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, na Bélgica, na Holanda e nos países escandinavos, os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. O sufrágio adulto universal foi introduzido e todo o poder estatal foi investido em parlamentos e funcionários públicos. Essa mudança histórica mundial do ancien regime de reis e príncipes à nova era republicano-democrática de governantes, popularmente eleitos ou escolhidos, também pode ser caracterizada como uma mudança que representou a abolição da Áustria e do jeito austríaco e a afirmação dos Estados Unidos e do jeito americano. E assim é por várias razões. Em primeiro lugar, a Áustria iniciou a guerra e os Estados Unidos puseram-lhe um fim. A Áustria perdeu e os Estados Unidos venceu. A Áustria era governada por um monarca, o imperador Francisco José, e os Estados Unidos por um presidente democraticamente eleito, o professor Woodrow Wilson. No entanto, ainda mais importante é a constatação de que a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra tradicional, em que se combatia por objetivos territorialmente limitados, mas sim uma guerra ideológica, e a Áustria e os Estados Unidos, respectivamente, eram 2 países que mais claramente personificavam os ideais em conflito, e era assim que as demais partes beligerantes os viam. A Primeira Guerra Mundial começou com uma tradicional disputa territorial. No entanto, com o prematuro envolvimento e a derradeira entrada oficial dos Estados Unidos, em abril de 1917, a guerra tomou uma nova dimensão ideológica. Os Estados Unidos foram fundados como uma república e o princípio democrático, inerente à ideia de uma república, apenas recentemente tornara-se vitorioso. Tal vitória decorreu da violenta derrota e da violenta devastação da Confederação Secessionista pelo governo da União Centralista. Na época da Primeira Guerra Mundial,
Essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista encontrou a sua perfeita personificação no então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Sob a administração de Wilson, a guerra europeia tornou-se uma missão ideológica, fazer com que o mundo se transformasse em um lugar seguro para a democracia e livre de governantes dinásticos, quando, em março de 1917, o czar Nicolau II, um aliado americano, foi forçado a abdicar, sendo estabelecido um governo republicano-democrático na Rússia sob Kerensky. Wilson exultou. Com o czar abatido, a guerra finalmente havia se transformado em um conflito puramente ideológico, do bem contra o mal. Sendo um conflito cada vez mais ideologicamente motivado, a guerra rapidamente se degenerou em uma guerra total. Em todas as nações da Europa, a economia nacional inteira foi militarizada, adotando um socialismo de guerra, e a consagrada e honrada distinção entre combatentes e não combatentes e entre a vida civil e vida militar foi abandonada. Por essa razão, a Primeira Guerra Mundial resultou em muito mais baixas de civis do que de soldados mortos em campos de batalha. Ademais, devido ao caráter ideológico da guerra, ao término somente eram possíveis a total rendição, a humilhação e a punição do derrotado, e não acordos de paz. Como consequência, a Alemanha teve de desistir da sua monarquia e a Alsácia-Lorena foi devolvida à França, tal como antes da Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. A nova República Alemã foi onerada com pesadas reparações de longo prazo. A Alemanha foi desmilitarizada, o Sarre alemão foi ocupado pelos franceses e, no leste, grandes territórios tiveram de ser cedidos à Polônia, que era o território anteriormente da Prússia Ocidental e Silésia. A Alemanha, entretanto, não foi desmembrada e nem destruída. Wilson reservara esse destino para a Áustria. Com a deposição dos Habsburgos, todo o Império Austro-Húngaro foi despedaçado. Para coroar a política externa de Wilson, dois novos e artificiais estados, Tchecoslováquia e Iugoslávia, foram extraídos do antigo império. A Áustria, por séculos, uma das grandes potências europeias, foi maciçamente reduzida em tamanho, limitando-se ao seu pequeno território central de língua alemã. E, como outro dos legados de Wilson, a agora pequena Áustria foi obrigada a entregar sua província inteiramente alemã do Tirol do Sul, Alto Adige ou Bolzano, estendendo-se até o passo de Brennero, a Itália. Desde 1918, a Áustria desapareceu do mapa do poder político internacional. Em seu lugar, os Estados Unidos emergiram como a potência líder do mundo. A era americana, a Pax Americana, começara. O princípio do republicanismo democrático havia triunfado, e ele triunfaria de novo ao final da Segunda Guerra Mundial. E mais uma vez, ou ao menos assim pareceu, com o colapso do Império Soviético nos últimos anos da década de 1980 e no início da década de 1990. Para alguns observadores contemporâneos, o fim da história havia chegado. A ideia americana de democracia universal e global finalmente estava totalmente implementada. Assim, a Áustria dos Habsburgos e a prototípica experiência pré-democrática austríaca se tornaram uma mera curiosidade histórica. Para ser exato, não é que a Áustria deixou de ter suas façanhas reconhecidas. Até mesmo os intelectuais e artistas pró-democracia de qualquer campo das atividades intelectuais e artísticas não podiam ignorar o enorme nível de produtividade da cultura austro-húngara e, em particular, da cultura vienense. Com efeito, a lista de grandes nomes associados a Viena do fim do século XIX e do início do século XX parece infinita. No entanto, e curiosamente, essa elevada produtividade intelectual e cultural raramente foi correlacionada pelos estudiosos como decorrente da tradição pré-democrática da monarquia dos Habsburgos. A incrível efervescência cultural e intelectual da Viena do final do século XIX e início do século XX
raramente é correlacionada com o ambiente criado pela monarquia dos Habsburgos. Em vez disso, nos raros casos em que não é considerado uma mera coincidência, a produtividade da cultura austro-vienense é apresentada de forma politicamente correta como sendo prova dos positivos efeitos sinérgicos do multiculturalismo e de uma sociedade multiétnica. Por outro lado, já desde o final do século XX, acumulam-se crescentes evidências de que, em vez de assinalar o fim da história, o sistema político democrático imposto ao mundo pelos Estados Unidos está mergulhado em uma crise profunda. Desde o fim da década de 1960 e começo da década de 1970, a renda salarial real nos Estados Unidos e na Europa Ocidental estagnou-se e, em alguns casos, até mesmo caiu. No Oeste Europeu, em particular, as taxas de desemprego só fizeram aumentar. Os gastos governamentais e a dívida pública dispararam em todos os países, alcançando patamares astronômicos, em muitos casos excedendo o próprio produto interno bruto de um país. Similarmente, os sistemas de previdência social ou seguridade social em todos os lugares estão à beira da falência. Ademais, o colapso do Império Soviético não representou exatamente um triunfo da democracia. Apenas comprovou a impossibilidade prática do socialismo. Mais ainda, tal colapso trouxe embutido em si um alerta contra o sistema ocidental de socialismo democrático em vez de socialismo ditatorial. Atualmente, em todo o hemisfério ocidental, divisões e movimentos em prol de separatismos e secessões nacionais, étnicas e culturais estão crescendo. As criações democráticas e multiculturais de Wilson, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia já se fragmentaram. Em todo o Ocidente, em menos de um século de democracia perfeitamente completa, os resultados são estes: degeneração moral, desintegração social e familiar e decadência cultural na forma de taxas crescentes de divórcio, de filhos bastardos, de aborto e de criminalidade, em consequência de uma quantidade ainda em expansão de leis e políticas antidiscriminatórias, multiculturais e igualitaristas. Todos os poros da sociedade ocidental foram afetados pela interferência governamental e pela integração forçada. Consequentemente, as tensões e hostilidades raciais, étnicas e culturais, bem como as inquietações sociais, têm crescido dramaticamente. À luz dessas decepcionantes experiências, ressurgiram dúvidas fundamentais sobre as virtudes do sistema democrático preconizado pelos americanos. E se os Estados Unidos não tivessem entrado na Primeira Guerra Mundial? O que teria acontecido se, de acordo com as suas próprias promessas feitas durante sua campanha de reeleição, Woodrow Wilson tivesse mantido os Estados Unidos fora da Primeira Guerra Mundial? Em virtude da sua natureza contrafatual, a resposta a uma questão como esta jamais pode ser empiricamente confirmada ou rejeitada. Todavia, isso não torna a questão sem sentido ou a resposta arbitrária. Pelo contrário, baseando-se na compreensão dos verdadeiros eventos e personagens históricos envolvidos, a questão acerca do mais provável curso alternativo da história pode ser respondida em detalhes e com considerável segurança. Se os Estados Unidos tivessem seguido uma estrita política externa de não intervencionismo, o conflito dentro da Europa provavelmente teria acabado ao final de 1917 ou início de 1918, como resultado de várias iniciativas de paz, mais notadamente empreendidas pelo imperador austríaco Carlos I. Ademais, a guerra teria sido concluída por meio de acordos de paz mutuamente aceitáveis e que mantivessem a dignidade das partes, e não com o decreto que de fato foi imposto. Consequentemente, a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Rússia teriam permanecido com as tradicionais monarquias em vez de serem transformadas em repúblicas democráticas de curta duração. Com o czar russo, um Kaiser alemão e um Kaiser austríaco,
teria sido quase impossível para os bolcheviques conquistarem o poder na Rússia, da mesma forma que também teria sido quase impossível para os fascistas e os nacionalsocialistas, que eram os nazistas, fazerem a mesma coisa na Itália e na Alemanha. Os milhões de vítimas do comunismo, do nacionalsocialismo e da Segunda Guerra Mundial teriam sido salvos. A extensão da interferência e do controle governamental sobre a economia privada no mundo ocidental jamais teria alcançado o tamanho que hoje se vê. E, em vez de a região que abrange a Europa Central e a Europa Oriental cair em mãos comunistas e por mais de 40 anos ser pilhada, devastada e coercitivamente excluída dos mercados ocidentais, a Europa inteira e todo o globo teria permanecido economicamente integrado, tal como ocorrera no século XIX, por meio de um sistema de divisão do trabalho e de cooperação social de âmbito global. O padrão de vida no mundo como um todo seria hoje muito maior do que o atual. Diante do pano de fundo desse exercício imaginativo e do verdadeiro curso dos eventos, o sistema imposto ao mundo pelos Estados Unidos e a Pax Americana parecem ser, ao contrário da história oficial, a qual é sempre escrita pelos vencedores, mais especificamente, a partir da perspectiva dos proponentes da democracia, um desastre colossal. Por conseguinte, a Áustria dos Habsburgos e a era pré-democrática se tornam ainda mais atraentes. Ninguém menos do que George F. Kennan, embaixador americano na União Soviética e a própria encarnação do establishment, escrevendo em 1951, chegou muito perto de admitir o seguinte: contudo, hoje, se fosse oferecida a oportunidade de ter de volta a Alemanha de 1913, uma Alemanha governada por pessoas conservadoras, mas relativamente moderadas, sem nazistas e sem comunistas, uma Alemanha vigorosa, unida e não ocupada, cheia de energia e confiança, capaz de fazer parte de uma frente que contrabalancearia o poder russo na Europa, bem, haveria objeções a isso de muitos lugares, e isso não faria todo mundo feliz. Porém, de várias maneiras, e em comparação com os nossos problemas de hoje, isso não seria tão ruim. Agora, pense no que isso significa. Quando verificamos o saldo total das duas guerras, nos termos dos seus objetivos declarados, há uma enorme dificuldade em perceber e discernir algum ganho. Então, pessoal, fica aí uma recomendação de leitura, que é o livro do Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. Ele vai falar nesse livro sobre esses assuntos que envolvem essa transição da monarquia na Europa para a República Democrática, né, nesse período aí da Primeira Guerra Mundial, com a vitória dos Estados Unidos. Ele vai falar também o porquê que um governo monarca, que é um governo, como ele chama, de governo de propriedade privada, do ponto de vista econômico, é menos pior, né, digamos assim. Não que ele seja um monarquista, o Hans Hermann Hoppe ele não é monarquista, mas do ponto de vista econômico, moral, ele realmente consegue fazer uma excelente defesa de que um governo de propriedade privada, que são as monarquias, seriam muito melhores do que um governo de propriedade pública, como é conhecida a República Democrática dos dias de hoje, né? O Brasil, os Estados Unidos, etc. E esse livro vocês conseguem encontrar na Amazon e outras lojas online, não é difícil de achar na internet, além de ele deve estar disponível também no Instituto Mises, né? mises.org.br, e fica a dica aí. Obrigado pela audiência, pessoal. Caso gostaram do vídeo, lembrem-se de deixar o like e sigam o canal. E fica aí, por fim, duas mensagens para vocês lerem.